Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete, ontem a gente falou se algum fato novo na política mundial poderia acontecer depois do que houve na Coreia do Sul, e aconteceu, né? Vamos falar da França, porque esquerda e direita se uniram por lá e derrubaram o premier francês Michel Barnier. Que situação! E agora, Donizete? Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Ceará Bom dia. News. Antes de falar da França, musiquinha da Federal. A pauta saiu, A Polícia Federal! bombástica, Matheus. Tem Os operação. dados no momento deram a Polícia Federal, com apoio do Ministério Público Eleitoral e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, deflagrou operação nesta quinta-feira. Dezenas de municípios do Ceará são alvos. A Polícia Federal! Prefeitos foram eleitos com dinheiro de organização criminosa. E um dos principais alvos são o prefeito de Canidé, professor Jardel. Eita, que a bomba estourou, Matheus. Eu te disse que o crime organizado e eleito prefeito. Eu te disse, Matheus. Já sei! Mas não é só Canidé, não tem mais. Já a nota oficial da Polícia Federal. Liga na Federal, Matheus. Nossos produtores já trabalhando, nossos repórteres. Nós estamos... Tem 2 prisões. Será se algum prefeito eleito foi preso, Matheus? Tem mandado de busca e apreensão. A casa caiu, Matheus. A Polícia Federal! Donizete. Polícia Federal em ação, hein? A operação Visa Oculta. Nome da operação, Matheus. Isso. Visa Oculta. O que diabo quer dizer isso, Matheus? A gente descobre, Donizete. É compra de votos e influência nas eleições em dezenas de municípios do Ceará por organização criminosa. Meu Deus do céu! A casa caiu, Matheus! Vamos à França. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle, só sei falar essas palavras, mas não sei dizer outra coisa. Bonjour. Então tá muito e tem bom, um Donizete. palavrão em francês, mas não posso dizer. Ah, tá. Não diga não. Por favor, olha o horário. Vamos lá trabalhar, vamos para a França. O presidente Emmanuel Macron tem um problemão hoje, vai dar uma não é entrevista, vai falar à nação, ao movimento para que ele renuncie ao cargo. E por detrás dessa briga toda ainda tem o problema da União Europeia querer fazer um acordo com o Mercosul e a França não querer, né, Matheus? Sem dúvidas, Donizete. Acho que esse é o principal impacto do que aconteceu ontem na França, né? Como é que vai ficar agora? Porque tudo isso pode causar uma revolta dos agricultores franceses e a situação já não está muito boa por lá. E a demissão do primeiro-ministro, qual é o nome do homem? Barnier, Michel Barnier. A demissão dele, a aprovação da queda dele uniu a esquerda e a extrema-direita. Não é nem a direita, não. É a extrema-direita. A outra direita. Para derrubá-lo e fragilizar o presidente Emmanuel Macron. Ele disse que não renuncia, mas ele tem que nomear um novo primeiro-ministro. Crise na França, crise na Europa e o mundo se acabando de problemas, né, Matheus? Sem dúvida, Donizete. Com a chegada de Donald Trump, que vai querer fortalecer o dólar, como é que vai ficar a União Europeia, né? E o euro? Complicado. O Trump tem uma teoria seguinte, que a União Europeia paga a conta. Os Estados Unidos não vão ajudar mais a Europa, não. Chega de querer ajudar a Europa. E ele vai guerrear com a China. Ele quer destruir a China. Eita que o mundo vai viver tempos difíceis, tempos mais difíceis ainda, tá? Ele está obrigando os Zelensky a acabar a guerra. No fim da guerra da Ucrânia, a Rússia vai ficar com grande parte do território ucraniano. A informação não confirmada, eu acho que até a Ucrânia toda vai virar russa, tá? De novo. A guerra gastou bilhões,
O povo ucraniano perdeu milhões e além de milhares de mortos, e vai ser território russo. Triste, né? Mas a guerra perdida é guerra perdida. Vira a página, Matheus. Vamos voltar aqui para o Brasil, Donizete, falar daquilo que é manchete em todos os jornais, os principais pelo menos, né? Nesta quinta-feira. O jornal Globo diz o seguinte: miséria cai ao menor patamar, mas desigualdade persiste. A Folha de São Paulo diz assim: pobreza e miséria caem ao menor nível do país desde 2012, diz IBGE. E o Estadão fala o seguinte: pobreza cai no país, mas 59 milhões vivem com menos de R$ 22 por dia. Manchete hoje dos principais jornais. O primeiro manchete fala do Globo, né? Isso. Qual é a manchete do Globo? Miséria cai ao menor patamar, mas desigualdade persiste. Pesado, mas a notícia é boa. Pesado por quê? Porque diminui a miséria, o menor índice de miserável desde 2012. Mas ainda muita gente vivendo com muita pobreza. No Ceará tem 4 milhões de cearenses que vivem com R$600. É muita gente, né, Matheus? Sem dúvida, Donizete. Do jeito que as coisas estão, você viver com R$600, complicado. Mas é um avanço. A gente não tem como negar o avanço promovido pelo governo Lula 3. Próximo assunto, Matheus. Vamos ouvir, Donizete. Vamos ouvir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele comentou sobre esses números. Vamos lá, vamos ouvir. O IBGE acaba de dizer que nós estamos no menor índice de miséria da nossa série histórica. Primeira vez que está abaixo de 5% da população a percentual de pessoas em situação de miséria. E isso, você conseguir fazer isso em menos de 2 anos, né? Porque nós estamos falando de dados defasados, é uma coisa muito importante. Então, do meu ponto de vista, um país sem miséria, um país sem fome, é a primeira providência que qualquer Estado nacional deveria almejar para a sua população. O presidente Lula também comentou sobre a situação do país, sobre o emprego. Vamos ouvir. Este dia eu fiz uma reunião aqui, Eduardo, com os atacadistas do Brasil, e a grande reclamação era que falta mão de obra. E veja que absurdo, falta mão de obra no momento em que a gente tem o menor índice de desemprego da história desse país. Agora, o pessoal costuma jogar a culpa no Bolsa Família, porque tem sempre alguém ser culpado, e o culpado é o pobre. Então o pessoal joga a culpa em cima do Bolsa Família, o pessoal joga a culpa nos aposentados do INSS, o pessoal joga a culpa no PPC, tudo coisas que nós estamos fazendo com a maior delicadeza possível. A gente não quer ir para as páginas dos jornais punindo alguém que não pode ser punido. A gente quer fazer um levantamento fidedigno, a gente vai fazer com que todas as pessoas façam um levantamento da sua situação real, aqueles que têm direito vão continuar recebendo, aqueles que estão de forma ilícita vão parar de receber. Esse é o preço que a gente paga por ser sério. Tá aí, Donizete. É complicado. Mas complicado porque tem muito pobre. Mas a notícia é positiva, né? O avanço do combate à pobreza no Brasil, né, Matheus? Próximo assunto. Próximo assunto, Donizete. Vamos falar sobre rede social por aqui. O STF retomou ontem o julgamento que eles estão fazendo esse debate importantíssimo sobre a questão das redes sociais, né? E o ministro Dias Toffoli disse que tem que coibir esses excessos. As Big Techs serão responsáveis. Você que entra agora no Instagram e me esculhamba, você me esculhamba, mas aí o Instagram vai ser responsável. O problema maior ainda é no X, que eu acho que acabará saindo do Brasil, porque lá está uma esculhambação. O X hoje não tem nenhuma moderação e as coisas lá estão fora de controle, viu, Matheus? Muito esculhambado. Mas não sou eu que vou dizer isso, não. Quem está dizendo isso é o Supremo. Vamos ouvir os ministros. Vamos lá, começando então pelo ministro Dias Toffoli. Todas as relações que se dão no mundo real, que se dão no mundo virtual,
elas devem sofrer as mesmas consequências das nossas legislações. No meu discurso de posse, ministro Flávio Dino, no dia 13 de setembro de 2018, eu disse: o virtual hoje é real. Então não há diferença entre o real e o virtual. Essa é a realidade hoje do nosso dia a dia. As relações que se desenvolvem virtualmente são todas elas, sim, passíveis de responsabilização. E o ordenamento jurídico nacional é inteiramente aplicável às condutas praticadas nas plataformas digitais. Aquilo que é lícito no mundo físico-material também é lícito no mundo virtual, e vice-versa. Tá aí, Donizete. A gente tem mais ministros aqui, viu? Temos a fala também do ministro Flávio Dino. Vamos ouvir. Vivi o mês de abril de 2023, um dos meses mais terríveis da minha vida, que foi o período em que houve aquele ataque na escola em Blumenau. E ali foram 8.000 denúncias de violência contra a escola ou de ameaças veiculadas, no mais das vezes, exatamente na internet. São as nossas crianças, são os adolescentes, os que hoje estão expostos ao maior número de violências. Para a gente terminar, vamos ouvir o Xandão, ele também falou. Esse problema da baixa qualidade, do discurso de ódio, da violência, do bullying, isso não é só no Brasil, é no mundo todo. E eu repito aqui, insisto que, infelizmente, a autorregulação faliu. Então, é necessário que se preserve a dignidade da pessoa humana, se preserve a honra das pessoas e se preserve também, no caso de atentados contra a democracia, se preserve o Estado de Direito. Tá aí, Donizete. Matheus, a coisa tá feia. Matheus, para terminar, dizer que o mundo está nervoso. Na África, uma crise enorme em Moçambique, fala português. Por conta das eleições, o resultado está sendo contestado. A Frelimo ganhou, que é a frente de libertação de Moçambique, que governa o país há 50 anos e fraudou as eleições. A denúncia de fraude para ganhar o candidato governista em Moçambique. Segundo a BBC, o candidato Daniel Chapa, da Frelimo, ganhou, mas a suspeita é de fraude. O clima está azedo no mundo, né, Matheus? Demais, Donizete, demais. E a gente vai seguir acompanhando tudo isso e os impactos, né, na política internacional. Vamos lá fazer uma parada? Momento Nero! Quintou, Donizete. Eu quero saber quem é que a gente vai acordar hoje. Aquele que foi eleito como esperança e está saindo como tragédia. Destruiu uma das mais importantes cidades do Ceará. E o prefeito eleito, Naomi Amorim, foi ontem ao Ministério Público apelar, desesperado. Investiguem, o rombo que ele está deixando é bilionário. Ele fala em rombo de 200 milhões, mas o rombo é muito maior. E a cidade está se desmanchando. Eu falo do prefeito Vitor Valim. Vai, Tata, acorda, Vitor Valim, que tragédia, que tragédia. Donizete. Olha, Matheus, o prefeito eleito Naomi Amorim foi ontem ao Ministério Público implorar para que deem um basta no desgoverno de Caucaia. É notícia de todos os jornais, Povo, Diário, dos principais portais, esse caos que Caucaia está passando. E tem mais bomba, Matheus, só no ar no futuro. Antes chamam o Raul para o prefeito Vitor Valim pegar o banquinho dele e vazar. E nunca mais voltar para Caucaia. Vai, Raul, manda ele pegar o banquinho. Cadê o banquinho? O Raul perguntou, você não aceitou. Pegue seu banquinho. O Raul...
Eita, Donizete, e agora, hein? O que é que tá acontecendo por tem lá? mais uma bomba. Moab. Olha, Matheus. Olha a bomba, Matheus. Tá aqui, Matheus. Tem embora em Calcaia. Olha a bomba, Matheus. Donizete, A você... empresa de ônibus que faz o transporte gratuito de Calcaia, a empresa Vitória, encaminhou ao Ministério Público um documento dizendo que deve voltar a cobrar passagem a partir do dia 17 de dezembro. Bora de graça acaba dia 16, porque a prefeitura de Calcaia deve quanto, Matheus? Diga aí, você tem o valor, diga aí. Donizete, é impressionante. 14.332.878 reais e 65 centavos. Muita grana. Matheus, a prefeitura ficou de pagar o atrasado e não pagou. A prefeitura está quebrada, a saúde está destruída, está tudo destruído. E o Bora de Graça, que é transporte gratuito para a população, vai acabar. Lê o documento aí, Matheus. Lê o documento para não dizer que somos nós que estamos inventando nada. O prefeito foi ao Ministério Público desesperado, vai receber uma prefeitura falida, quebrada, endividada, salários atrasados, fornecedores em atraso. Que desgoverno foi esse, Vitor Valim? Pelo amor de Deus, homem! Vamos lá, Donizete, estou com um documento em mãos que diz o seguinte, ó. Diante do exposto, a empresa vem perante esta segunda Promotoria de Justiça de Calcaia comunicá-la para informar que a partir de 17 de dezembro de 2024 irá iniciar a cobrança da tarifa de transporte diretamente dos usuários do serviço de transporte urbano de Calcaia, servindo o prazo em questão para esclarecimento à população do retorno da forma de remuneração original do contrato e instalação das catracas nos coletivos. Olha só como isso é sério, Donizete. Tem mais, hein? Como é que é? É Repete isso aí, mesmo. Vamos lá. Vamos dar a catraca de volta. Exatamente. Diz o seguinte, vou repetir aqui para você que é ouvinte de Calcaia e utiliza o transporte coletivo aí gratuitamente. A partir do dia 17 de dezembro de 2024, diz o documento, irá iniciar a cobrança da tarifa de transporte diretamente dos usuários do serviço de transporte urbano de Calcaia, servindo o prazo em questão para esclarecimento à população do retorno da forma de remuneração original do contrato e a instalação das catracas nos coletivos. Ainda bem que a gente está contando, né, Donizete? Porque de repente o usuário vai lá e vai ter que pagar e não estava esperando por isso, né? Vitor Valim termina seu mandato de forma desastrosa. O mandato é um desastre, a administração desastrosa. É um desastre. O principal programa dele, principal obra dele, principal marca do governo dele, que era o Bora de Graça, acaba por falta de pagamento. É uma tragédia. E não tem nem como o novo prefeito manter esse programa se o rombo é de 14.300.000 e vai aumentar nesse final desse mês. E ele vem devendo desde o início do ano e não pagou. O documento é da empresa Vitória. Quem assina o documento? A empresa, é o escritório Cleto? É isso? É Cleto Gomes? É isso, Matheus? Exatamente, Donizete. É Antônio Cleto Gomes e Rafael Freire de Arruda. São dois advogados. Os advogados da empresa Vitória que assinam esse documento encaminhado ao Ministério Público, é isso? Isso, exatamente. É uma bomba, Matheus. É uma bomba. Ele tá falando de bomba, nós vamos falar de musiquinha. Vem federal, vem federal, vem federal. Vem a Polícia Federal!
Eu mandei a nota dizendo que as ações envolvem os municípios de Fortaleza, Canindé e Choró. É isso, Donizete. A gente tem a nota em mãos Canindé aqui. e Choró, professor Jardel de Canindé, bote a mão na cabeça e reze, peça proteção ao São Francisco, porque a situação dele é complicada. A do Choró não tinha nem dizer, que foi até preso. Mas a situação é complicada. Nota oficial da operação Visa Oculta. Visa Oculta, eu tô vendo aqui, Visa Oculta. 2 presos. Que sabe quem foi preso, Matheus? Quem, Donizete? Me conte aí. Não tô sabendo ainda não, viu? Nomes... Nem eu, Matheus. Nem eu tô sabendo. Tô tentando descobrir. A gente só diz aqui quando a gente tem certeza. Exatamente. A gente foi ou será. Mas a nota oficial da Polícia Federal já chegou. Já está nas suas mãos, Matheus. Leia a bomba, Moab. Dezenas de prefeitos eleitos por dia de organização criminosa. É impressionante. Eu te disse. Já sei. Ah, mas eu te disse. Impressionante, Donizete. A nota da Polícia Federal diz o seguinte: com o apoio do Ministério Público Eleitoral e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, foi deflagrada nesta quinta-feira a Operação Visa Oculta, desdobramento da Operação Mercato Clauso, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso instaurado e hierarquizado responsável pela compra de votos e influência no pleito eleitoral em dezenas de municípios do Ceará. As investigações revelaram indícios de que valores utilizados para a compra de votos foram obtidos por meio de um esquema de Caixa 2 envolvendo contratos públicos direcionados a empresas vinculadas à organização criminosa. Esses recursos eram destinados ao financiamento ilícito de campanhas eleitorais, comprometendo a lisura do processo democrático. Na ação de hoje, foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva, 7 mandados de busca e apreensão e aplicadas medidas cautelares a 5 investigados, como o recolhimento domiciliar noturno e o uso de tornozeleira eletrônica. Eita, Donizete, tem gente com tornozeleira, hein? Matheus. São 2 mandados de prisão preventiva, 7 mandados de busca e apreensão e aplicação de medidas cautelares a 5 investigados, como recolhimento domiciliar noturno e o uso de tornozeleira eletrônica. Tem algum prefeito eleito entre esses, Matheus? Será, Donizete? Será? Tem prefeito utilizando tornozeleira? Vai tomar posse no dia 1º com a tornozeleira? Donizete, ele não vai poder tomar posse, Matheus. Não vai, né? Porque só se o evento for até 17 horas. Porque a partir da noite ele tem que ir para casa. Então tem que fazer de manhã o evento. O Ministério Público tem que fazer a Justiça Eleitoral tem que fazer a concessão. Mas eu não sei se tem não, tá? Mas são 2 mandados de prisão. Esse aí vai se marcar até o dia... Hoje é quanto? 5 de dezembro. 10. Tem que ser para depois do dia 10, se tiver prefeito. Eu não sei, tá, Matheus? Eu não sei. A Polícia Federal não confirma quem foi que prendeu, nem quem são os 7 mandados de busca e apreensão. E ainda quem vai passar a usar a tornozeleira eletrônica chegar em casa às 6 horas. Para frente. As buscas concentram-se em endereços na cidade de Fortaleza, com o objetivo de coletar mais elementos que possam corroborar as investigações. Conclua a nota, Matheus. Tem mais, Donizete. Além das ações realizadas, foi autorizado o compartilhamento dos dados investigativos com as promotorias eleitorais de Canindé e Choró, com o objetivo de subsidiar o eventual oferecimento de ações impugnativas no âmbito eleitoral. As informações também serão compartilhadas com a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública para o aprofundamento das investigações sobre o possível envolvimento de servidor público cooptado pelo grupo. Por fim, os dados serão disponibilizados à Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública, a PROCAP, para dar suporte às apurações de fraudes em processos licitatórios relacionadas às atividades da organização criminosa, Donizete. Ou seja, vai ter prefeito ainda alvo, né? Prefeito que está no cargo. E a bomba aqui.
tem agente de segurança pública, policial. Isso. Policial, que Agente de tipo, segurança. policial, delegado, oficial da Polícia Militar, ninguém sabe, envolvido e investigado. Porque a Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública foi acionada. Os documentos foram compartilhados pela CGD. E a Procap também foi acionada, porque tem fraudes e licitações. Eu avisei ou não avisei? Eu te disse ou não te disse? Disse, Mas eu te Donizete. disse, eu te disse. Já sei. Ah, mas eu te disse. Contou pra gente aqui. E eu tô tentando aqui descobrir quem são. Se tem prefeito preso, só tem prefeito preso, não tem prefeito preso. Entendeu? Meu Deus do céu. Olha, Matheus, tá chovendo muito em Jardim. Tô recebendo vídeo aqui de Jardim, lá no Cariri, muita chuva no Jardim, tá? Cidade alagada, muita chuva aí no Jardim. Muita chuva. Dizer que o senador Cid Gomes tem o almoço hoje com os vereadores de Sobral. E é porque ele disse que não é mais candidato a nada. Difícil é acreditar que ele não é candidato a governador. Eu acho que ele quer ser, viu? Disse que vai botar o irmão para vice, mano. Abre do olho, mano. Abre do olho, mano. Abre do olho. Abre do olho, mano. Ele quer ser candidato a governador contra tu. Olha o que eu tô te dizendo. Confia no Cid pra tu ver. Ferreira Gomes, Cid Gomes quer voltar a ser governador. Ele gostou. Eu vou me mudar pra Marte, tá? Se ele for eleito, tá bom, Matheus? Tá certo, Donizete. Terminando, Matheus, última notícia aí, já, 10 horas, marcado no TSE, julgamento dos 4 deputados estaduais do PL, Carmelo Neto, Pastor Alcides, Marta Gonçalves e doutora Silvana. Doutora Silvana fez um apelo para que todos rezem por ela, para que ela não seja caçada. Vai lá, Matheus. Será que vai ter o julgamento? Será que vai ser adiado? A doutora Silvana está dizendo que o julgamento vai acontecer. Bota ela falando, Matheus. Dia 5 de dezembro, às 10 horas, doutor Jaziel, estará sendo julgado o mandato dessa serva de todos vocês, serva do Senhor Jesus. Todos sabem, quem conhece o processo, nada fizemos, os 4 deputados do PL, para merecer esse temor, esse risco de perder o mandato conferido pelo povo do estado do Ceará. O momento é de clamor. Se te mostrares fraco no dia da adversidade, a tua força será pequena. Como poderemos nos mostrar fracos se temos um grande exército? Vocês são o nosso exército. Agora dependemos da sua oração. Desse clamor, doutor Jaziel. Com certeza. É um julgamento que vai estar abalando, né, o Ceará e também o Brasil está estarrecido, né? Sim. Quando 4 deputados com votações expressivas, legítimos representantes do povo, podem perder o mandato. Agora pergunte qual é a infração. 0. Eles não cometeram nenhuma infração, nem a Silvana, nem o pastor Alcídio, nem o Carmelo, nem a Marta. Então isso é uma coisa de nos deixar estarrecidos. Mas há um Deus poderoso. Amém. Há um Deus que é o juiz dos juízes. Então nós clamamos a Ele e Ele nos responderá. E anunciará coisas grandes que todos vão saber e conhecer. Vamos orar. Se foram caçados os 4 deputados do PL, quem vira deputado, você sabe, Matheus? Quem é, Donizete? Conte pra gente. Bruno Pedrosa, do PDT, Gordim Araújo, do PSDB, Niso Costa, do PT e Aldic Mota, do MDB. O julgamento está marcado para as 10 horas. Há um pedido de adiamento, mas eu não sei se o TSE vai acatar esse pedido de adiamento para votar somente no ano que vem. Nós acompanhamos e você fica ligado no portal cn7.com.br, nas minhas redes sociais, no Instagram, Donizete Arruda 7, Twitter e também no meu canal de WhatsApp, porque lá a gente informa qual o resultado do julgamento. Não tem mais a quem recorrer. Caçado, esses 4 perdem o mandato, tá? Que Deus atenda aí o apelo da Silvana ou não. Julgamento agora às 10 horas. Silvana, Marta Gonçalves, pastor Alcides, Carmelo Neto, que está em Brasília acompanhando a votação bem de perto. Tá, Matheus?
Fui. Matheus, mais informações sobre a operação da Polícia Federal que mira prefeitos eleitos com apoio de organização criminosa, através de fraude, desenvolvimento até de personagens da área de segurança do Ceará, você também tem no CN7. Agora eu vou. Tchau, fui.